Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje eu queria dizer para vocês, falar um pouco sobre um conceito, né? O que será que é melhor para uma empresa? Esse é um assunto aqui que é mais até voltado para você, que talvez possa ser dono de empresa aí, pensar sobre isso. É melhor a gente ter um software pago que a gente compra já pronto, por exemplo, aqui só dando um exemplo, Salesforce, ou da IBM, Cognos, OpenPage e outras coisas, ou seria melhor a gente fazer do zero? Como será que isso funciona e por que que tem depende, né? Bom, ficou curioso? Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, já trabalho na área de programação faz algum tempo. E galera, caso vocês estejam gostando dos vídeos, mas só estiver gostando, se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca e bora pro vídeo, beleza? Seguinte, galera. Olha, eu vou começar aqui arregaçando com vocês falando. Vai depender sim, como eu já falei agora há pouco ali na introdução. Vai mesmo depender. Por quê? Porque em alguns assuntos, realmente, eu até ia puxar a farinha para o lado de sempre fazer, desenvolver o software, mas colocando aqui na introdução, quem sabe conhece meu canal, sabe que eu faço vlog, então eu falo o que vem na minha mente, o que está baseado no meu conhecimento, né? E aí eu vou colocar que depende, né, galera? Por exemplo, se a gente for colocar um Cognos da vida, que é um BI, o Cognos da IBM, né? Você tem o Pentaho, que é um software de terceiros, mas ele tem a versão gratuita, né? O Cognos, até onde eu sei, não tem nada gratuito, né? Só para vocês entenderem, o Cognos é um exemplo do Cognos, né, que é uma ferramenta paga, super cara da IBM, é um BI, Business Intelligence, né? Para você tirar conceitos de inteligência de negócio em cima do BI da IBM. Só que um software como esse, galera, é extremamente complexo e é amarrado a ferramentas da Microsoft, ferramentas de outros terceiros já com licenciamento. Então, dificilmente você vai conseguir pegar e colocar na tua empresa de médio, grande porte ou vender para os outros uma versão gratuita do Pentaho, que é o melhorzinho que tem de BI gratuito. E o Pentaho tem, né, uma versão paga e uma versão gratuita, open source. Por que isso, galera? Porque não tem todo o suporte por trás da empresa, né? Existe todo um suporte por trás da IBM, e aí nesse caso do Cognos BI, a gente não consegue trazer o mesmo tipo de resultado tendo uma ferramenta open source e com uma equipe que muitas vezes não tem controle sobre os versionamentos, não tem controle sobre funcionalidades. Às vezes aparece uma funcionalidade muito específica, como já aconteceu comigo, de eu ver isso com um Big Data, né, que era o TM1, que também é da IBM, e essa ferramenta só tinha um concorrente que fazia o que eles faziam, que era pegar o eixo Z ali, que era perfurar ali de uma forma diferente para pegar cálculos em um cubo. Então, assim, o Pentaho não fazia isso, e aí não tem o que fazer. E aí, para desenvolver uma coisa dessa, do zero, que aí vem a parte que a gente está falando aqui, é uma coisa que é impossível quase de se imaginar de uma empresa, de uma pequena equipe fazer isso do zero. Porque a primeira coisa, é inviável. Você já tem alguns projetos open source, que também estão bem fracos ainda, no caso. Por exemplo, uma realidade do BI, que é uma realidade que eu pesquisei há muito tempo atrás, assim, uns 3, 4 anos atrás, e eu fiquei com bastante expertise disso, de pesquisa de mercado. E aí você vê que tem dois caras muito fortes no caso do BI, né? Três, na verdade, né? Tem o Power BI, se não me engano, que é da Microsoft, tem o Cognos, que é da IBM, e tem outro que agora não me vem o nome, que também é muito forte, e esse outro que é muito forte, ele tem as mesmas funcionalidades que o da IBM. Então esses dois caras é quem reinam nessa questão de cubo, que eu falei para vocês ali, do eixo e essas coisas. Então, quando o cara quer uma coisa muito específica, muito complexa, o cara vai pedir para um ou para o outro. E aí a licença ali é na casa de R$ 500 mil, R$ 1 milhão. É coisa para corporação grande. Nós estamos falando aqui de coisa para empresas grandes, galera. Se a gente estiver pensando em empresas de médio e pequeno porte, aí sim, o Pentaho pode entrar, a gente pode colocar 2, 3 pessoas para ficar estudando o Pentaho e implementar. São abordagens diferentes. O canal do Samuca, ele é mais voltado para essa área profissional, essa área mais comercial, para essa área mais profissional, né? O Samuca sempre trabalhou em empresas grandes, né? Eu trabalhei algum tempo na Philips com o Tazi, trabalhei algum tempo também desenvolvendo softwares para a IBM ali, né? Integrações, né? Como o TM1, o Cognos, mexi muito, até dei aula de Cognos da empresa que eu trabalhava. E também trabalhei com OpenPages por muitos anos, que é o sistema de gestão de riscos. Por acaso escrito em Java, uma parte do OpenPages também. Então assim, galera, eu vivi muito esse ecossistema e conheço muito dele e eu posso compartilhar para vocês porque é um sistema muito fechado na caixinha e por ser muito fechado, vocês acabam nem sabendo que eles existem. E assim, tem um lado ruim dessas ferramentas serem do jeito que elas são? Tem um lado ruim sim.
Mas tem um lado bom, né? Eu até pensei no começo do vídeo aqui só falar só mal das ferramentas, mas eu parar para pensar, elas existem por algum motivo, e se existem, e se tem gente usando, né, como o Salesforce, por exemplo, que é outro tipo de ferramenta, que está muito no auge, está até fazendo propaganda da Fórmula 1, é porque existe pessoas que acreditam no suporte e na proposta daquela ferramenta. Então, sendo sincero para vocês, se existe a ferramenta é porque ela precisa. Mas vamos levantar alguns pontos técnicos aqui que acredito eu que são muito relevantes para a gente saber de fato o que tem de bom numa ferramenta baseado no conhecimento do Samuca aqui e o que tem de ruim baseado nesse tipo de ferramenta. Porque também não é tudo maravilha, galera. Também tem a parte ruim. E a parte ruim normalmente é que você não tem controle do que está acontecendo na aplicação. Muitas vezes você vende uma aplicação, já aconteceu aqui o caso, vou contar a história para vocês, que o gerente de projeto, onde eu trabalhava, o gerente de projeto também era vendedor. Então, é uma coisa, já começa a gente para fazer um vídeo depois sobre isso, que eu acho errado. Você dá extremo poder para uma pessoa. O cara que tem o controle da venda ainda tem o controle da gestão do time. Ou seja, ele vende qualquer coisa e obriga o time a entregar qualquer coisa. E aí eu tive um caso clássico disso, que o cara vendeu um sistema de gestão de risco com base relacional, que é uma base mais relacional, ela trabalha mais lenta na hora de fazer a leitura dos dados. Uma característica da base relacional é que ela é muito metódica, né? Ela quebra tudo em vários fragmentos, então ela demora-se para se ler os dados, porque eles são uma grande característica da base relacional, para quem não conhece, é que é tudo muito organizado. O relacionamento é dividido em camadas, então acaba que para você gravar isso, e a questão de segurança, ok, mas na hora de recuperar esses dados, é difícil, porque os dados estão quebrados em muitas camadas, em muitos, tipo, o usuário tem uma tabela usuário, um perfil do usuário, outro gênero do usuário, então está muito quebrado a tabela, dependendo de como, em várias tabelas, às vezes um único dado. Então, por isso que se justifica muitas vezes ter um Big Data, que nada mais é do que uma redundância de dados que se repetem, mas que estão todos agregados em uma única tupla, né, que a gente chama, que é um único registro, né, que, por exemplo, nesse caso que eu acabei de dar do usuário, você teria um registro no Big Data que seria uma única linha para tudo. Ah, Samuca, mas isso causa redundância? Sim, Big Data tem redundância. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, que eu também tenho um pouco de experiência sobre isso, galera. Né? Não se imagina em economia de massa de dados quando se pensa em Big Data. Já está dizendo o nome, né? Grande massa de dados, né? Então, assim, galera, a gente pega uma base de dados desse tamanho, né? Bom, o cara lá, o vendedor lá, meu amigo, por acaso, é muito amigo meu, não vem o caso ficar falando aqui o nome dele, e me vende para fazer um sistema que tinha muita característica de um Big Data. Porque o sistema tinha de fazer uma extração de perdas operacionais, tinha de extrair uma massa de dados absurda, nem era tão absurda assim, mas relativamente absurdo, que era uma quantidade relevante, né, grande de dados para pegar um relatório de perdas operacionais para duas grandes corporações do Brasil, né? Uma era um banco e a outra é uma corporação que está vinculado ao seguros do seu carro, né? Que eu não vou ficar falando que o nome dele qual que é, do DPVAT, mas tá na cara qual que é. E assim, galera, a ferramenta não funcionava muito bem, porque como a base é relacional, ela não foi preparada para fazer essa transação de dados tão rápida ali, ainda mais que a ferramenta não tinha esse negócio de conectar direto no banco de dados. Você tinha de pegar e extrair o dado a partir de uma arquitetura REST que ela disponibilizava. E essa arquitetura REST, ela tinha um defeito que ela demorava muito para responder. Ela demorava muito para gerar as consultas. E aí eu tinha outros problemas. Eu não podia guardar tudo isso em memória, que foi como o meu colega anterior tinha feito, porque se passasse de 80 mil registros, a memória explodia, né? Estourava a memória do computador, o Java jogava tudo na memória até uma hora que explodia. Então não podia. Então eu tinha que fazer o quê? Uma cadência de cache. Pegar de 10 em 10 mil registros e guardando isso numa base, no caso eu estava usando o H2 ali, só que em memória, não H2 persistido, né? Na verdade eu fiz um arquivo temporário, como se fosse um cookie, né? Ele criava ali uma memória interna no H2 ali, depois eu fazia um comando para sempre limpar, ao término ele limpar o H2, né? Limpar ele e deixar ele de novo limpinho. Então assim, eu fazia um cache ali com H2, quem entende da área mais ou menos vai entender o que eu estou fazendo. O H2, galera, é um banco que a gente normalmente usa para desenvolvimento, mas ele é muito robusto para essa questão de gestão de memória, né? Então o que aconteceu? Eu fiz um Paranauê ali, e consegui fazer de uma maneira muito segura com que eu pudesse pegar milhões, 10 milhões, 100 milhões de registros e gerar, a partir daquele dado que eu cacheava, gerar o relatório que eu precisava. Só que vocês parando para pensar
eu só estava fazendo um extrator de dados. Toda a ferramenta que foi vendida por R$ 500 mil não estava sendo usada nem 1% da ferramenta. Tirando a parte da gestão lá para cadastro, para tudo, mas na hora de gerar de fato o dado, eu tive que desenvolver uma ferramenta toda do zero. Eu tive que fazer uma extração, um ETL, né, uma extração de dados toda do zero. Tive que transformar aquele dado todo fora do OpenPage, fora da ferramenta, para depois de fato pegar e gerar esse relatório, para poder manter segurança, desempenho e flexibilidade, que é onde eu quero chegar. O que a gente perde muito quando a gente mexe com ferramentas de terceiro é a flexibilidade. Quando você trabalha com ferramentas de terceiros, muitas vezes você é obrigado a usar o framework dele da forma como ele foi proposto. E normalmente esses frameworks eles são propostos de uma maneira retrógrada e antiga. No caso dessa ferramenta da IBM, ainda tinha a facilidade que eles disponibilizavam uma API REST para qualquer tela. Então, por eles disponibilizar uma API REST para qualquer tela, eu tinha a facilidade de poder pegar qualquer coisa e trabalhar fora, em qualquer outra linguagem. A única limitação que eu tinha naquele caso é que como a ferramenta naquela versão que eu estava trabalhando trabalhava com o Java 7, então eu precisava baixar a versão do meu Spring Boot para a versão 7 para que eu pudesse depois fazer deploy no mesmo server container, né, no mesmo servidor, para que o projeto que eu estava desenvolvendo. Por que isso, galera? Não podia subir um servidor só para minha aplicação? Poderia, já que é REST. Só que aí existe outra coisa, a questão de conformidade, compliance, né? Que é o que? As empresas, bancos, esses lugares, dificilmente iam aceitar eu subir um servidor só para mim. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que aproveitar todo o ambiente que já existia, todo o servidor da ferramenta e tudo, e colocar o meu chupacabra, digamos assim, que eu vou chamar de chupacabra aqui, mas não era isso, era uma ferramenta, né? Era uma ferramenta sem interface gráfica. Na verdade tinha até interface gráfica, porque eu tive que desenvolver um JSP com HTML para criar o botãozinho para gerar lá o registro. Então assim, galera, eu tive que criar toda essa ferramenta, mas com as limitações e sempre preocupado em funcionar com a ferramenta de fato proposta que foi de fato vendido para o cliente. Na visão do cliente, parecia que eu estava fazendo só uma parametrização, mas na verdade eu estava desenvolvendo do zero toda uma ferramenta, todo um framework ali por trás que só se comunicava via REST com a aplicação da IBM. E o que é o ruim disso, galera? Eu me travo, eu preciso estudar primeiro como que aquela ferramenta se comporta. Quem já é experiente aí, que possa estar assistindo esse vídeo, vai saber, cara, você tá certo, Samuca, porque é muito difícil a gente ter de pegar e prender código velho. É muito melhor a gente pegar e pegar do zero. Eu tenho sorte na minha vida que eu sempre peguei muito software para fazer do zero. Dificilmente eu peguei software para dar manutenção. Mas o programador, de fato, odeia dar manutenção. Porque normalmente os softwares são uma bagunça, galera. Ou tem propostas que não foram feitas para aquilo. Olha no meu caso, um software muito bem feito, feito pela IBM, mas com a base relacional que não era feito para ser um Big Data. Mas ele precisava se comportar como Big Data por causa que venderam ele como um Big Data. Então, de certa forma, nós precisávamos fazer ele funcionar como um Big Data. E eu fiz, ele funcionou como um Big Data. Só que todo o desgaste que eu tive, toda essa ferramenta, se eu fosse desenvolver esse cara do zero, com uma base relacional normal, talvez não tivesse nessa dificuldade, porque uma base relacional normalmente não é tão lenta, tinha alguma coisa acontecendo no OpenPage ali que ele segurava a velocidade para fazer as transações, ele não fazia as transações muito rápidas, parecia que era de propósito para não congestionar talvez o trânsito de dados ali, ele demorava um pouquinho mais, né? Ele demorava 8 minutos para poder extrair 200 mil registros, 300 mil registros, e na parte do banco H2 ele fazia em 8 segundos. Então, assim, alguma coisa aconteceu estranha ali. Então, quer dizer, eu demorava 8 minutos para pegar os dados do OpenPage, mas eu demorava 8 segundos para fazer o processamento da parte do Java, né, para pegar os 300 mil registros e transformar esses 300 mil registros num relatório baseado na documentação de perdas operacionais que é do governo do Brasil, né? Então, assim, vocês viram que essa parte dos 8 minutos, se fosse desenvolvido direto numa base relacional, eu não precisaria me preocupar. O usuário só ia esperar 8 segundos, não ia esperar nunca os 8 minutos. Então isso era uma coisa que frustrava eu até como desenvolvedor e não tinha muito o que fazer, porque às vezes até tem como contornar isso, só que aí vocês estão entendendo que não é uma limitação do Samuca como desenvolvedor, mas é uma limitação da ferramenta ou muitas vezes da documentação. E aí você pensa assim, é uma ferramenta que o suporte no Brasil é muito difícil, as próprias pessoas que têm o suporte disso lá em São Paulo, lá, é muito difícil. Eu lembro que só tinha um cara que sabia assim que era o cara, e o cara era meio difícil de conversar com ele, o cara era muito imperativo, e meu chefe antigo também era uma pessoa muito difícil também. Então, assim, tudo que o cara falava tinha que ser lei, e o cara falava umas coisas que eu já tinha feito. Tipo, você já fez a API REST? Cara, já fiz, eu preciso saber como que melhora esse desempenho, né? Aí o cara não dava resposta, entendeu? É assim,
Que aí é outra área que eu entro na área aqui, galera, que as pessoas de TI, elas são difíceis. As pessoas de TI são muito difíceis. As pessoas de... Se você, cara, é um idiota de TI, pelo amor de Deus, cara, deixe de ser essa pessoa, cara, porque, cara, vai se tratar, porque é difícil, velho. Olha como é difícil lidar com gente difícil, gente. Olha, muitas vezes eu prefiro fazer as coisas sozinho do que pedir para as pessoas, porque, de fato, as pessoas, elas agem como se fosse no maternal, cara. Infelizmente é isso. Eu acho que é em todo trabalho, tá? Eu já trabalhei em outras coisas também, mas na área de tecnologia as pessoas usam essa camada, essa carapuça para se esconder ali atrás e para agir da pior forma possível. Eu acho que são poucas as pessoas que agem de maneira madura, com maturidade e com respeito, e essas pessoas normalmente são os donos das empresas, normalmente. E essa que eu acho que é o diferencial, né? Se você está querendo, só uma dica aí para você que está me assistindo, ser alguém na empresa, não haja como uma pessoa, haja com responsabilidade, com respeito com o seu amigo e com respeito e dignidade com todas as pessoas que trabalham, né? O simples fato, às vezes, de você tratar, como eu acabei de falar agora, aí, ser estúpido com uma pessoa, com uma má resposta, como eu recebi aí, esse meu exemplo aí, que eu pedi o suporte lá da empresa e recebi uma má resposta, né? Eu entrei e saí, eu entrei sem resposta e saí sem resposta e ainda saí desmotivado. Falei, cara, porque onde eu trabalhava, né, tinha muito essa visão do tipo, o cara é da IBM, então o cara sabe tudo. Aí o cara tinha essa postura de nunca sair de cima do salto, né, ficar sempre empinado. E ele não queria nunca mostrar para os outros que não sabia, parecia que era isso. Ou ele não queria passar o conhecimento, das duas, ou porque de certa forma eu não sei o que acontecia ali. Só sei que eu não tinha a resposta que eu precisava. Eu pedi para ele só uma coisa muito específica, cara, como consumir a API e como fazer ela não demorar tanto para responder. O cara não soube dar essa resposta nesses dois tópicos, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade da área, não é uma coisa específica lá do suporte da IBM ou qualquer outra coisa, é uma dificuldade da área. A área, as pessoas elas têm essa mania de, não sei o motivo ainda, eu tenho minhas teorias, né, por quê, mas eu não posso falar abertamente, porque também eu vou ser chamado acusado de estar colocando coisas que talvez não existam, né, e com razão não posso fazer isso. Mas parece que, cara, não funciona, sabe? Não funciona mesmo. Você vai pedir um suporte muitas vezes para uma equipe de infra ou para qualquer outra coisa, normalmente, tá? Não é todos os casos, mas eu já tenho uma certa experiência. Existe uma resistência muito grande de se fazer o que se de fato tem de fazer, ao invés de fato de fazer de maneira simples. Existem ambientes onde a coisa funciona mais naturalmente, onde a coisa funciona de fato. Mas normalmente, galera, é bem frustrante. Eu acho que vocês não são da área ainda, vocês vão se cansar muitas vezes com as pessoas. As pessoas, elas nos cansam. Muitas vezes, quando você é um cara apaixonado, você gosta daquilo que você faz aquilo com toda paixão, com todo esforço, e aí você vê o descaso, muitas vezes, do seu coleguinha, e isso te joga lá para baixo, né? Isso é uma coisa difícil, é uma coisa que acontece com certa frequência. Mas o conclusivo, galera, será que vale a pena mesmo a gente desenvolver do zero o software ou a gente fazer do zero o software? Depende, essa é a resposta. No caso do Cognos BI, com tudo isso que eu falei para vocês, o BI Pentaho ou qualquer outro concorrente, no caso de um BI, né, um framework gigante, né, para generalizar aqui, não vale a pena fazer do zero. Vai ter tantas interfaces gráficas, interfaces desktop ou web, que assim seja, que você não vai ter viabilidade financeira. Mesmo que você coloque 10 desenvolvedores para fazer isso de pleno a sênior, que é muito caro, você não vai ter como desenvolver uma ferramenta que funcione da medida que você precisa, um ferramental que você possa vender. Provavelmente nesses casos vale a pena você pegar e comprar de terceiros. Por outro lado, se você precisa de fazer muitas parametrizações, como foi o caso da resposta do Samuca aqui, do conclusivo, você vai ter um problema muito grande, porque você tem de pensar e pesquisar se essa ferramenta de fato atende aquilo que você acha que ela foi proposta para se fazer. Se você quer fazer grandes massas de dados e essa ferramenta não é um Big Data, é um CRM ou uma gestão de riscos, como era o caso do OpenPage, talvez não seja o caso você usar o OpenPage para esse tipo de ferramenta. Então, assim, existem casos e casos, galera. A dica que eu dou aqui para se caso exista alguém aí da área comercial que esteja assistindo esse vídeo é: não veja só o logo da marca do produto. Não veja só o logo, seja lá qual for. Eu não estou aqui para falar mal de tecnologia de ninguém. Eu citei nomes aqui apenas porque foram ferramentas que eu utilizei. Não que elas sejam ruins, com certeza elas são ótimas e atendem maravilhosamente cada área proposta. Eu gosto muito do Cognos. Infelizmente ele é pago, não tem versão gratuita, senão eu já teria instalado aqui, brincado, feito integrações com Cognos. Se tivesse a versão open source, com certeza eu estaria disponibilizando conteúdo na internet, porque é uma ferramenta que eu já usei por anos e gosto dela. Né? Ela tem uma implementação com JavaScript e outras coisas ali. Eu acho que tem muita coisa por trás dos panos que dá para se fazer com o Cognos,
que eu não tenho hoje acesso porque eu não trabalho mais na empresa que disponibilizava a licença para eu trabalhar. Então, assim, só que pensando na proposta do vídeo, galera, vale ou não a pena? Como eu disse, depende. Se você tem uma ferramenta que é uma função específica, como é o caso do perdas operacionais, você precisa só fazer uma interface que faz extração de dados de uma base que você já conhece, que você já tem na sua empresa, talvez valha a pena você desenvolver do zero. Se você pensa que essa ferramenta não vai crescer muito, você vai ter algumas coisas muito específicas, talvez valha a pena você desenvolver do zero. Você vai ganhar muito em questão de volatilidade, você poder mexer com o código, você poder criar as coisas da forma que você quiser. Então você tem que se ponderar. Eu acho que o problema da parte empresarial é ser muito imediatista. A gente achar que assim, isso aqui vai resolver todos os meus problemas. E isso deve ser levado sempre em consideração que nem sempre é verdade. E o que como é que a gente chega a essa resposta, galera? A gente tem que ter arquitetos e engenheiros de software na nossa empresa que tenham esse grau de confiança, de respeito, pessoas que tenham a visão de todos os problemas possíveis que essa ferramenta pode trazer, ou de desenvolver uma ferramenta, o que pode trazer, e conversar com essas pessoas calmamente. Porque uma vez decidindo se colocar uma ferramenta no lugar de, às vezes, desenvolver algo do zero, você está decidindo que a sua empresa vai seguir uma linha que talvez não seja aquilo que você quer no curto prazo. Né? E aí eu vou deixa aqui para a gente encerrar esse vídeo. Um outro exemplo é o tal do low code. Né? Muitas empresas estão indo para esse lado low code, comprar ferramentas de clique e arrasta. E aí eu pergunto e deixo aqui ao ar. Né? E eu já tenho a resposta, na verdade. Será que o low code vai ser uma coisa boa para quem quer mexer com sistemas escalonáveis, com sistemas que precisam ter performáticos, precisam performar e ter velocidade e segurança em códigos que a gente está gerando só com caixas de arrastar, sem saber de fato o que tem por trás dos panos? Galera, não existe mágica no mundo, tá? Então, assim, fica a dica aí para todo mundo. Provavelmente um sistema desse ele tem uma performance ruim. Eu já tive experiências, como algumas que eu já citei aqui atrás, que não funciona do jeito que a gente imagina. A gente tem essa ilusão de achar que a gente vai resolver tudo de uma maneira muito simples e que tudo agora é mais fácil. Mas não é tão simples assim, galera. Existem outras coisas por trás, beleza? Galera, esse era o vídeo que eu trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito comprido, nem sei quantos minutos já deu esse vídeo aqui. Né? Vamos saber agora quando que eu estou gravando aqui o formato vlog. É um assunto muito complexo, muito grande, dá para abordar de várias formas. Então eu tenho que fazer uma primeira parte aqui. Se vocês gostarem do vídeo, eu faço outro. Se eu ver que a galera não está gostando desse assunto, a gente volta a falar de programação, falar de Python, falar de vaga de emprego, falar de certificações, falar do que vocês quiserem, chat GPT ou qualquer outra coisa que me venha em mente aqui. Beleza, galera? Até a próxima aí. Falou!